Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltei, tá? Faz o quê? 2 meses que eu não dou as caras nesse canal? Esse vídeo não tem roteiro, tá? Hoje é domingo à noite, 1º de fevereiro. Eu sentei aqui pra gravar, só porque eu decidi que, enfim, talvez eu devesse dar algum tipo de satisfação e tentar me forçar e tirar forças de algum lugar pra voltar a fazer as coisas. Mas vamos lá. Então, o que eu planejei para esse vídeo? Nada, tá? Tem nada planejado para esse vídeo. Então eu acho que eu vou sentar aqui na cadeira, conversar um pouquinho com vocês sobre o que aconteceu nos últimos 2 meses da minha vida, os motivos pelos quais eu tive que priorizar 45 outras coisas e o canal acabou ficando, e eu quero falar das únicas 3 leituras que eu finalizei desde que eu sumi, há 2 meses atrás. Tá? Então, se você só quiser ouvir falar dos livros, vai lá pra frente, tá? Eu vou reclamar um pouco da vida aqui. Ai, gente, vamos lá. O que aconteceu? Vocês devem estar reparando que o fundo atrás de mim tá bem diferente, né? E eu só tô vendo no visor da câmera por enquanto, mas eu acho que eu gostei. Gostei. Enfim, eu estou no meu quarto novo. Eu me mudei. Você deve estar pensando, nossa, que legal, né? Se mudou de casa. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu, tá? Eu moro em São Paulo há 14 anos e desde que eu vim pra São Paulo em 2012, eu morava no mesmo bairro, lá no Butantã, porque eu sou cria da USP, né? Eu fiz minha graduação, fiz meu mestrado, tô terminando meu doutorado lá, então sempre para mim fez muito sentido morar lá. Me mudei algumas vezes dentro do Butantã, mas eu nunca tinha feito uma mudança de fato. Porque o apartamento em que eu estava agora é um apartamento para onde eu fui na pandemia, me mudei para lá em agosto de 2020, e foi a primeira vez que eu de fato construí um apartamento, ou pelo menos pseudo, né? Porque eu dividia. Eu não morava sozinho. Mas foi a primeira vez que eu comprei imóveis, sabe? Então, os lugares onde eu tinha morado antes, eu alugava o lugar meio que imobiliado. Então foi a primeira vez que eu comprei uma geladeira, que eu comprei um guarda-roupa, que eu comprei estantes de livros, que eu comprei um sofá. Então essa foi a primeira mudança da minha vida, onde eu tive que, de fato, fazer uma mudança. Carreto, carregar coisas, desmontar móvel, não sei o quê. Vocês me perguntar, mas por que você se mudou? Eu fui expulso de casa. Tá? Essa é a realidade. É, o proprietário do meu apartamento antigo tentou passar na gente um aumento no aluguel meio fora da lei, assim. Eu recorri, só que o nosso contrato já tinha acabado, então ele poderia pedir o apartamento a qualquer momento. E aí, quando eu me recusei a aceitar um aumento de quase R$ 1.000 no aluguel, ele falou: ah, então tá bom, então devolve o apartamento, eu vou vender. Isso foi em novembro, tá? E aí, final de ano, viagem de fim de ano chegando, Natal chegando, Ano Novo, final do meu doutorado que tá batendo na porta e eu tive que lidar com uma mudança. Vésperas de Natal, eu visitando o apartamento em São Paulo. Se você não mora, nunca morou em São Paulo, talvez você não saiba. Mas achar lugar para morar nessa cidade é pior do que tortura medieval. Eu gritei com 5 pessoas neste processo até conseguir o apartamento onde eu estou. Depois que eu entrei aqui, eu já gritei com mais 3. Então, assim, foi um caos, tá? Todos os problemas que vocês imaginarem nessa mudança, eu tive. Sem contar que agora eu estou pagando um valor de aluguel que eu não sei de onde eu vou tirar dinheiro para pagar. Mas ok. Eu tive problema com o cara da internet, eu tive problema com a Comgás, eu tive problema com o proprietário antigo, eu tive problema. Ok, tem isso. Hoje é dia 1º de fevereiro, eu me mudei de fato, fiz a mudança inteira, com carreto, móveis, etc. No dia 24 de janeiro. Uma semana atrás, né? Hoje é domingo, eu me mudei no sábado passado. Então faz uma semana que eu tô nesse apartamento novo. Ainda tem caixas em volta de mim. Ainda tem sacolas em volta de mim. Na minha sala não dá pra andar. Eu consegui mais ou menos organizar meu quarto com a ajuda do meu namorado e dos meus amigos, que são uns anjos e que vieram aqui e que me ajudaram a
montar móvel, a pôr livro dentro de carro e trazer pra cá. Porque, gente, um inferno, tá? Tirar isso aqui de um lugar, levar pra outro. Enfim. No meio disso tudo, e aí vamos entrar aqui em questões mais pessoais. Por que eu tô falando disso na internet? Não sei, tá? Senti vontade de sentar aqui e falar, usar vocês como psicólogo um pouquinho, então é isso que vai ser, tá? Eu sou uma pessoa não neurotípica, neurodivergente. Chame como quiser. Eu tenho questões psicológicas, com as quais eu lido faz aí uns 10 anos. Tenho diagnósticos muito específicos, tomo remédio, aquela coisa toda. E se você também não é uma pessoa neurotípica, você sabe que muitas vezes essas questões elas vêm em ondas, elas vêm, elas voltam, elas ficam mais fortes, elas ficam mais fracas. E tudo resolveu cair na minha cabeça durante esse processo. Eu tive algumas das semanas mais difíceis da minha vida no que diz respeito à saúde mental. E eu ainda tô me sentindo meio desconectado, assim. Se você for da Taylor Swift, na música Evermore, que é uma música que fala sobre depressão, ela começa o segundo verso falando Hey December, guess I'm feeling unmoored. Can't remember what I used to fight for. E é bem isso, assim. É bem essa sensação de se sentir desconectado da realidade, não... Enfim, tudo isso acontecendo, eu brigando com todo mundo ao meu redor levou patada em algum momento, gente que merecia, gente que não merecia. E eu estou terminando de arrumar esse espaço em volta de mim. Agora eu moro sozinho. E, bom, a gente passou o mês de janeiro inteiro e eu não li nada, tá? Nada, nada. Eu acho que foi o mês que eu menos li nos últimos 6 anos, talvez. Eu consegui finalizar um livro em janeiro que eu já tinha lido metade dele em dezembro. O que me frustra muito, né? Um dos últimos vídeos aí, se não o último que eu postei, tinha sido uma TBR de 26 livros para esse ano, onde eu tinha me planejado ali tentar ler pelo menos 2 por mês, já, enfim, não que eu vá desistir dela, né? A gente ainda tem 11 meses ainda pela frente, mas eu só vim contar para vocês que janeiro foi um mês muito difícil para mim. E esse é o grande motivo pelo qual eu tive que priorizar várias outras coisas que eu nem queria priorizar, mas eu precisei priorizar, e eu sumi, tá? Não acho que fevereiro vai ser um mês tão mais fácil assim, tá? Eu preciso escrever uma tese de doutorado inteira em fevereiro, tá? Uma tese de doutorado tem aí por volta de, sei lá, a minha de mestrado ficou com 130, 140 páginas, que eu levei 3 meses para escrever, e eu não trabalhava CLT na época, e agora eu tenho um emprego CLT de 44 horas por semana e ainda tenho que escrever uma tese. Deveria estar fazendo isso agora? Deveria. Tô aqui gravando vídeo pro YouTube. Enfim. Além disso, tem carnaval. Um amigo meu, de fora do país, vem me visitar por 10 dias. Vai ficar 10 dias aqui em casa. Então, assim, não contem comigo em fevereiro também, tá? Talvez nem em março, porque março é a defesa do meu doutorado. Enfim, vocês perceberam que eu já tô, tipo... Nem sei mais onde eu quero chegar com isso, né? Eu acho que a principal coisa aqui é dizer pra vocês. O canal foi abandonado por questões pessoais, mas não é um fim definitivo. Eu só tô numa fase ruim, essa fase ruim talvez ainda leve um certo tempo pra passar. Eu espero que minha saúde mental colabore, porque se eu tiver mais 2, 3 semanas como foram as últimas, eu não sei o que eu vou fazer. Mas é isso, tá? Eu vou tentar voltar pro canal, muito devagar. Não vai ter vídeo toda semana. Eu ainda preciso gravar os vídeos de retrospectiva do ano passado, né? Os melhores do ano, os piores, as decepções, etc. Eu acho que vão ser 2 vídeos, tá? Vai ser um vídeo de melhores e um vídeo de piores decepções. E é isso. Talvez eu até grave hoje. Se eu tiver com essa mesma roupa, tá? É porque eu apertei o botão e já apertei de novo e comecei a gravar. Deixa eu só, pra esse vídeo não ser só reclamação, comentar com vocês das últimas leituras que eu fiz e que eu não tinha comentado, né? Eu pelo menos estava vindo numa rotina bonitinha de pelo menos fazer algum comentário aqui sobre todos os livros que eu lia.
E existem 3 livros que eu não comentei aqui ainda, em termos gerais, que eu li, tá? Então são os 2 últimos livros que eu finalizei em dezembro e o único livro que eu consegui finalizar em janeiro, tá? Então vamos lá. No final de dezembro, eu li Antes que o Café Esfrie. Eu li pro clube do livro do qual eu faço parte. E vocês lembram que logo antes eu tinha lido Bunny, né? Bunny ganhou aí o... Foi? Não. Bunny eu li depois, mas eu já falei isso... Vocês estão vendo como minha cabeça tá, né? Bunny eu li depois, mas eu já falei de Bunny por causa do vídeo especial lá das indicações dos meus amigos. Antes de Bunny, eu li Antes que o Café Esfrie. Bunny foi... Aí spoiler já dos piores do ano, tá? Bunny foi o pior livro que eu li ano passado. Antes que o Café Esfrie é um close second. Foi o segundo pior livro que eu li ano passado. E deixa eu tentar explicar pra vocês por quê. Esse rolê de ficção de cura nunca me desceu. Tá? Deixa eu contar pra vocês um pouco de experiência que eu tenho nesse gênero. Eu li Biblioteca da Meia-Noite. E eu tenho problemas gigantes com Biblioteca da Meia-Noite, tá? Pra mim, ele é a grande mensagem dele é: ah, você tem depressão? Não tenha. E é isso. Você sai do livro com essa lição. Se você tem depressão, basta você não ter depressão, que vai ficar tudo bem. Tá? E eu, de novo, enquanto uma pessoa que lida com este exato problema, além de outras questões, aquele livro chega a ser ofensivo pra mim. Eu li também aquele O Gato que Amava Livros. É isso? Eu acho que é isso, o nome do livro, tá? Aquele livro, ele não tem essa problemática de não ter responsabilidade pra falar de saúde mental e etc. Mas ele é um livro que só serve pra cagar regra na vida do leitor. Porque o que acontece é que o personagem vai encontrando vários personagens meio místicos, assim, numa realidade meio paralela. E esses personagens vão dando várias lições de moral sobre como a gente deve encarar livros e literatura. E é só umas lições de moral bosta, assim, sabe? Tipo, tem um que diz que a gente não pode fazer isso aqui, a gente não pode ter livro em casa. A gente não pode ficar estocando livro em casa, a gente tem que passar tudo pra frente. Foda-se você, sabe? Bem ruim, bem ruim. E aí eu fui ler o Antes que o Café Esfrie, tá? Antes que o Café Esfrie, sobre o que é esse livro? Esse é um café em algum lugar do Japão, não lembro se é Tóquio, tá? E onde uma das mesas neste café é mágica. Se você senta naquela mesa, enquanto você está ali sentado, você consegue viajar no tempo e falar com alguma pessoa em outro tempo. E só que essa viagem no tempo só dura o tempo até que o café esfrie. O café esfria, você volta pro presente. E aí são contos. Eu acho que são 4, 5 contos de pessoas diferentes que estão lidando com questões diferentes e que vão sentar nessa mesa e vão falar com pessoas em outros tempos para discutir essas questões que as machucam e que as afligem. Tão raso, mas tão raso, mas tão raso, mas tão raso, mas tão raso. Que, ai, que perda de tempo, sabe? Que perda de tempo. É só raso. Porque, vamos lá. Qual que é o meu grande problema com esses livros de ficção de cura? Eles só são livros de ficção porque rolou uma forçada ali para eles serem livros de ficção. Porque no fundo, eles são livros de autoajuda. O que pra mim, eu ia falar que é um gênero literário muito bosta, mas eu me recuso a chamar autoajuda de literatura. E aí, assim, me cancelem se quiserem, tá? Livro de autoajuda é só, sei lá, se você entra no chat GPT e escreve um livro de autoajuda, vai sair a mesma coisa que você acha na livraria. Exatamente a mesma coisa. E eles são todos iguais, tá? E todos eles dizem as mesmas obviedades, são as mesmas lições de moral de sempre. É sempre um rolê, pense positivo, seja feliz, vai dar tudo certo. E eu não tenho paciência pra isso, tá? E ficção de cura acaba sendo, em certo ponto, isso, assim. Você bota uma historinha de fundo pra dar umas lições de moral bosta no leitor. Segundo pior livro do ano, tá? Espero nunca mais ter nenhum tipo de contato com esse tipo de livro. Estou rezando. Aí eu terminei o ano com a minha releitura de Warbreaker, tá? Eu tô aí no meu projetinho pessoal de reler toda a Cosmere até 2000
28 para o lançamento do terceiro Mistborn. E aí fiz essa releitura, né? Vamos lá. A primeira vez que eu li Warbreaker, qual foi a minha opinião geral? Este é um dos livros mais fracos da Cosmere. A história é interessante? É. Mas para aí. Ela não tem nenhum grande plot twist incrível. Os personagens são legais, mas nada demais. E ele não te dá grandes informações do universo. Eu sinto que eu acho que ele é o livro que mais funciona desconectado da Cosmere, justamente porque tem pouquíssima coisa referenciando a Cosmere nesse livro. E quando eu li, eu tava no comecinho ainda da Cosmere, faltava muita coisa pra eu ler, né? Então eu não lembrava do quão carregado de referências a Cosmere esse livro era, e foi uma ligeira decepção perceber que tem muito pouca coisa. Qual foi a minha opinião sobre a história nessa segunda releitura? A mesma da primeira, tá? É um dos livros mais fracos da Cosmere. E essa eu sei que é uma opinião muito impopular. As pessoas tendem a achar isso de Elantris e achar o Warbreaker incrível. Eu acho exatamente o contrário. Eu acho o Elantris incrível, genial, 10 de 10. Eu gosto de quase tudo que é feito naquele livro. Esse livro, sabe? Você tem personagens que vão ser apresentados aqui que depois vão ser importantes lá em Stormlight. Eu acho que esse é o grande ponto dentro do contexto da Cosmere do porquê você deveria ler esse livro, tá? A história em si, interessante. O sistema de magia, meio bagunçado, tá? Eu sei que o Brandon escreveu isso aqui ali no começo da carreira. Eu acho que se essa história fosse contada hoje, ela teria coisas bem diferentes, principalmente no que diz respeito às explicações do sistema de magia. Mas de jeito nenhum é um livro que não vale a pena ser lido, tá? É aquela coisa. Uma música ruim da Taylor Swift ainda é melhor que todo o resto do. Ainda é melhor que 90% de todo o resto do top 50 do Spotify, né? Mesma coisa aqui. Um livro 4 estrelas do Brandon ainda é muito melhor do que muita coisa de fantasia que a gente tem saindo por aí, tá? Então, fica a recomendação, mas se você nunca leu Brandon Sanderson, eu não começaria por aqui. Ah, eu quero muito começar por um livro único. Pega o Elantris. Ou se você não ligar de perder referências, pega o Yumi, o Pintor de Pesadelos. Sabe? Esse aqui, lê se você já tá lendo a Cosmere, você vai ver esses personagens depois em Stormlight, vai ser legal, mas é isso. Tá bom? E aí, bom, terminei o ano com a releitura de Warbreaker, né? E eu já tinha começado a ler Hyperion, que foi o único livro que eu finalizei em janeiro. Foi uma surpresa esse livro, tá? Não foi 5 estrelas nem de longe, eu acho que eu dei 3 estrelas e meia pra ele. E ele é muito diferente do que eu esperava. Então, sobre o que vai falar essa história? É até meio difícil de explicar assim. Mas você tem um grupo de viajantes que está sendo mandado para esse planeta chamado Hyperion, por um motivo específico. E eles estão dentro de uma nave. A questão é, este primeiro livro, porque isso aqui é uma série, né? São 4 livros. Esse primeiro livro é uma grande introdução, porque o livro inteiro se passa na viagem deles indo para lá. O que vai acontecer nesse livro é que essas pessoas estão reunidas dentro da nave e cada pessoa vai contar a sua história de vida. Então esse livro é dividido em 6 capítulos, eu acho, são 6 personagens. Ou são 7, pra vocês verem como a mente do palhaço tá, né? Este livro, ele se lê enquanto um livro de contos. Tá? Porque se você vai ter esses personagens, cada um contando a sua história, e as histórias elas não se intercalam. Então são histórias completamente diferentes, e a única coisa que as liga é que esses personagens todos agora estão no mesmo lugar se contando essas histórias. O que eu senti nesse livro, e foi uma coisa que eu dei uma pesquisada na internet e eu não vi ninguém discutindo sobre isso, é que a impressão que eu tive é que o autor, o Dan Simmons, ele usa isso aqui para fazer meio que uma homenagem a grandes histórias da literatura universal. Porque vários desses contos, desses capítulos, me lembraram muito fortemente alguns livros clássicos. Então, a primeira história, por exemplo, que é a história do padre, que vai parar em Hyperion num determinado momento, e agora ele está sendo mandado de volta para lá,
é uma história que, em diversos pontos, é muito parecida com A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Você tem uma outra história aqui, que é a minha preferida de todas, que é uma menina que ela passa por uma situação dentro de uns túneis em Hyperion, que aparentemente são... Não sei se é mágico, a gente não teve grandes respostas sobre isso ainda. Mas ela começa a envelhecer ao contrário. E aí, qual foi a primeira coisa que eu me lembrei? O curioso caso de Benjamin Button. Aqui, sabe? Você tem um desses contos que tem uma pegada muito Sherlock Holmes, muito tipo investigação e etc. Então, eu me senti lendo um livro de contos de ficção científica. Todos eles têm elementos muito pesados de ficção científica, mas que são grandes homenagens a livros clássicos. Tá? Alguns eu não peguei nenhuma referência direta assim, mas aí, obviamente, pode ser falta de repertório meu, mas também pode ser que essa coisa seja uma grande invenção da minha cabeça, de esse livro estar homenageando outros livros. Mas foi muito a sensação que eu tive. E principalmente esses três, são os que mais me gritaram, assim. Máquina do Tempo, Curioso Caso de Benjamin Button e Sherlock Holmes. Muito, assim, muito. É um livro legal, mas eu tô curioso pro que vai acontecer agora, né? Porque isso aqui foi uma grande introdução. Às vezes isso é um problema, às vezes não é. Aqui eu acho que é um pouco, tá? Que ele é interessante, mas eu acho que esse livro podia ser mais curto. Eu acho que ele enrola demais em alguns momentos. Vocês podem ver que ele não é dos menores livros do mundo. Ele deve ter aí umas... O quê? Ele tem quase 600 páginas, tá? Ele poderia ser menor. E assim, são quase 600 páginas para um livro de introdução. Aí você vai me dizer, mas O Caminho dos Reis do Brandon Sanderson. Concordo, O Caminho dos Reis também é uma grande introdução para The Stormlight Archive. Mas é tão legal. Tudo que acontece naquele livro é tão legal. Aqui, algumas coisas são, outras não. Eu acho que esse livro podia ser mais curto, tá? Aí, em que situação estamos? Estamos em situação de barril. Deixa eu contar pra vocês por quê. Porque eu me enfiei num monte de leitura coletiva, eu me enfiei num monte de compromisso com as pessoas, e agora eu tenho 1 milhão de livros para ler em fevereiro, enquanto esse caos todo acontece na minha vida. O que eu estou lendo? República do Dragão, tá? Tô na metade, gente. Tô achando enrolado, viu? O livrinho enrolado, esse aqui. Eu senti que o primeiro, ele vai mais direto ao ponto. Tá? Tô achando esse segundo bem enrolado. É o maior livro da trilogia. Ele tem quase 650 páginas. E eu tô tipo, Rebecca Kuang, pelo amor de Deus. Vamos, mulher, conta logo essa história. Esse livro não vai ser minha prioridade para terminar agora, tá? Porque eu tenho umas coisas aí para ler em fevereiro que vão ter que passar na frente. E, bom, paciência. Mas tô lendo, tá? Aos trancos e barrancos, aos poucos, tô lendo. Aí que eu preciso ler em março, assim, obrigatório. Eu preciso ler esse querido aqui. Blood Over Brighhaven, da M.L. Wang, porque é o livro de janeiro do meu clube do livro. Hoje é 1º de fevereiro, eu nem encostei nesse livro, tá? Então preciso ler isso aqui. Eu preciso ler O Abismo de Celina, para uma leitura coletiva lá do canal da Tami, Desenhando Sonhos. Queria participar, é um projetinho lá do Catarse da Tami para ler fantasias nacionais. Eu queria muito participar, são 5 livros no ano, e o combinado foi que entre janeiro e fevereiro a gente leria O Abismo de Celina. Nem tem o livro aqui, tá? Tem isso. E, além disso, Tamires, né? Tamires me enfiando em coisa. Agora, em fevereiro, começa a nossa Buddy Read, leitura coletiva, projeto maluco, completamente megalomaníaco, da Tami com a editora Trama, de reler Stormlight Archive. Então, entre fevereiro e março, eu preciso reler The Way of Kings. Com as suas 1000 páginas. Ou 1200 em português, mas vai ser em inglês, tá? Eu tô louco pra voltar pra essa história, gente. Louco pra voltar pra essa história. Mas por que eu fui fazer isso comigo? Sabe?
E aí você me pergunta, tá, mas quantos livros daquela sua TBR estão nisso aí? É só o Blood Over Briarhaven. Apenas, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu acho que pelo esquilo eu consigo pegar o audiobook desse querido aqui, ó. Sociedade de Preservação dos Keiju. Então talvez esse seja o meu principal audiobook do mês. Tá? Esse é o plano inicial. E essa é para vocês a minha TBR de fevereiro, tá? Vai rolar? Já vou avisar vocês que não vai rolar. Tem carnaval. Eu tenho uma tese de doutorado para escrever. Eu tenho uma visita de 10 dias na minha casa. Mas eu vou tentar dar o meu melhor. Eu vou tentar fazer o que eu consigo. E, bom, esse é o vídeo, tá? Eu acho que a principal coisa era meio que pedir desculpas e contar pra vocês por que eu sumi. E comentar brevemente as leituras que eu fiquei devendo comentar com vocês, né? Vou tentar voltar aos poucos. Tá cedo ainda, então eu vou gravar agora o Melhores do ano passado. Então vocês vão me ver com essa mesma roupa. E a gente vai voltando aos poucos, tá? Obrigado pela paciência, obrigado por me acompanharem, obrigado por me ouvirem falar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.